Ô Júlio, até ri, acabou comigo. O Enem foi péssimo pra mim. Eu decidi que eu vou prestar outros vestibulares, porque não dá pra ficar dependendo desse negócio de TRI. Só que eu sei que o Enem ainda é minha principal opção, e por isso eu tô preocupado. Como que eu concilio o Enem com outros vestibulares? Como que eu estudo pro Enem e ao mesmo tempo estudo pra outras provas que tem um vestibular próprio e um vestibular super complexo? Opa, oficialmente gravando, meu nome é Júlio Chamas. Aos 18 anos eu passei em 13 faculdades de medicina. É óbvio que eu sei te fazer passar na faculdade que você quiser. Eu sou diretor pedagógico da plataforma SAD, tirei 159 acertos no Enem 2024 e hoje tô aqui para te falar um pouco sobre conciliação. O que você deve fazer para conciliar o Enem com outro vestibular que você for prestar. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é o meu raciocínio base para o Enem. O Enem é a famosa prova topo de funil. Então pense num funil, temos um funil aqui. O funil em cima, quando eu viro assim de cabeça para baixo, o funil em cima ele é bem grande. Ele é como se fosse um cone. Ele tem a base grande, que é um círculo, e aí ele vai descendo e à medida que ele desce, ele se afunila. Ou seja, o Enem é uma prova de topo de funil. Ela pega tudo, ela pega um espectro geral. E justamente por isso é uma prova mais fácil, é mais fácil você entrar nessa prova do que entrar em outras provas. Então pense, é mais fácil eu colocar um dedo no fundo do no topo do funil do que colocar o dedo embaixo do funil, certo? O cone tem a base aqui, que é maior, e o fundo do funil aqui, o fundo do cone, é pequenininho, né? É o ápice dele. Ou seja, o Enem é uma prova topo de funil, significa que é uma prova mais fácil de passar, na qual é mais fácil de passar. Porém, nos últimos anos, em especial em 2024, a TRI vem dificultando a vida. E aí os alunos não estão conseguindo passar no Enem. Então, eu vi muitos alunos que tiraram 155, 158, 160 de nota e não vão passar. E não vão passar pelo SISU. E cara, isso me dá até uma preocupação, porque eu falo, caraca, essa TRI tá realmente cachorra, tá sacana, tá difícil. E é necessário, portanto, focar em outras opções. E aí surge a dúvida, como focar em outras opções? Exatamente, é uma dúvida muito importante, porque você tem que pensar que o Enem é uma prova que, embora seja de topo de funil, demanda muito tempo. Você precisa estudar bastante pro Enem. Não é uma coisa que você consegue ficar craque da noite pro dia, assim como outro vestibular. Então, aqui no meu estado de São Paulo, tem 6 vestibulares à parte do Enem. E em vários estados há também outros vestibulares além do Enem. Claro, eu sei que em alguns estados não há vestibulares além do Enem. E aí é complicado mesmo, realmente é difícil. Ou o aluno, neste caso, presta os estados em volta, ou ele se contenta com o Enem e se esforça com a TRI do Enem. Mas caso você tenha outras possibilidades e esteja cogitando prestar essas outras possibilidades, eu quero justamente aqui te explicar que o primeiro passo da conciliação é você estruturar uma base muito completa, muito robusta no próprio Enem. Você só conseguirá fazer a conciliação, ou seja, olhar para outras provas, caso o seu domínio do Enem esteja lapidado. O seu domínio no Enem esteja muito bem construído. Senão, não será possível. Não existe a possibilidade de conciliar dois vestibulares sem ter construído uma base bem robusta. A conciliação, ela depende majoritariamente da construção de um domínio muito sólido dos conteúdos básicos. E aí, neste momento, você deve estar se perguntando para mim, certo, Júlio, mas quais são esses conteúdos básicos? O que eu preciso dominar para, de fato, poder olhar para outros vestibulares? O básico de química, de física, de biologia e de matemática. Esse é o básico. Júlio, mas como eu sei se eu dominei o básico? Chegando aos 30 acertos em cada uma dessas áreas no Enem. Então, olha, o meu raciocínio para te passar para outro vestibular, caso a sua prova mãe, a sua prova inicial seja o Enem, sua prova de gênese, de início seja o Enem, é que você chegue a pelo menos 30 acertos em matemática no Enem e 30 acertos em naturezas. Se você tiver chegado aos 30 acertos em cada uma dessas matérias, aí sim você poderá focar em outros vestibulares e aí sim você poderá fazer uma conciliação para outros vestibulares. Mas você precisa, antes de tudo, chegar aos 30 acertos em cada uma dessas áreas. Ponto muito importante. E ponto mais importante ainda, porque às vezes é difícil para o aluno chegar a 30 acertos nessas áreas. Eu acabei de gravar um vídeo neste mesmo cenário em que eu digo justamente como aumentar os acertos em matemática. Este vídeo eu tô de camiseta azul, possivelmente já está postado no meu canal quando você estiver vendo este vídeo. Eu explico nele como eu raciocino para aumentar a nota em matemática. Eu citei 8 principais pontos que te fazem aumentar os acertos. Mesma coisa com naturezas. Existem vários pontos que te fazem aumentar a nota. Chegando aos 30 acertos em matemática, aos 30 acertos em naturezas, é o momento de começar a conciliar com outro vestibular. Então, te disse o momento e te disse o quando, né? O momento, né? E o que você deve fazer para de fato chegar a essa quantidade de acertos. No sentido de, tem um vídeo já gravado para isso que vai te ajudar muito a aumentar os acertos. Não dá para eu falar tudo neste vídeo, senão vai ficar um vídeo muito longo. Aí agora o ponto que você tem que pensar é, ok, cheguei aos 30, 30. Como
como eu olho para o outro vestibular e ao mesmo tempo continuo olhando para o Enem. Simples. Você vai olhar para o outro vestibular inserindo questões dele no seu dia a dia. Questões dele no seu dia a dia. Você precisa, ao mesmo tempo que fizer questões do Enem, fazer também questões desses outros vestibulares que você vai prestar. Insira essas questões e monte uma grade de simulados em que você vai mesclar tanto Enem com outros simulados desses outros vestibulares. Por exemplo, Júlio, eu presto o Enem e o FPR. Enem e UFMA. Enem e US. Enem e UERJ. Enem e URGS. Ou seja, eu presto o Enem e o FG e o EG, perdão. Ou seja, eu presto o Enem e alguma outra prova que tem vestibular próprio. Domine o Enem até chegar aos 30 acertos em cada área de natureza e de matemática e depois coloque questões dessas provas no seu dia a dia. Diariamente você vai fazer 10, 15 questões dessa prova que você está prestando. E quarto ponto, além de fazer essas questões, é necessário que haja uma correção muito bem feita delas. E te digo mais, não só uma correção muito bem feita delas, mas também um mapeamento do que mais está caindo. Então, à medida que você fizer essas questões, à medida que você fizer essas provas, você precisa também mapear o que mais caiu nelas, o que está mais presente nelas e ir criando um caderno em que você organiza o que é mais importante e o que você precisa saber dessas provas, para que você saiba na ponta da sua língua a incidência e consiga montar uma hierarquia do que é mais importante nesses conteúdos, nessas provas. Senão a coisa vai ficar meio aleatória. Ah, vou lá, faço 10 questões e boa. Não, você precisa criar um mapeamento, entendeu? Você tá achando isso difícil? Você tá achando isso complicado? Porque é mesmo. Não é fácil, mas, porra, por que seria? Por que seria fácil passar numa faculdade federal, estadual de medicina, que custa 10 mil por mês, uma particular, que a vaga vale 720 mil, 800 mil? Por que seria fácil? Não tô te entendendo. Você tá querendo o quê? É mamão com açúcar? Qual que é essa lógica aí que você tá tendo? De passar numa faculdade concorrida, pesada, difícil, de um curso que remunera bem, de um curso que é disputado, sem esforço, sem investir, sem de fato se desgastar. Eu não tô te entendendo, cara. Claro que é difícil, claro que demanda esforço, claro que demanda estratégia, claro que demanda você sentar a bunda na cadeira e pensar sobre o assunto, claro que demanda você quebrar a cabeça. Você tá achando o quê? Você tá achando que você vai passar num curso bom desse que remunera tão bem, numa faculdade tão concorrida, sem fazer quase nada? Sem ter quase nenhum esforço? Sem estudar que nem um louco? Você tá achando mesmo? Você é doido, bicho. Você é doido. Não é essa a pegada do meu canal. A pegada do meu canal é te trazer de fato a realidade pra você entender. Sim, você vai ter que estudar pacas, pra caraca, pra passar em medicina. Mas é melhor você estudar antes o que você tem que fazer e quebrar a cabeça pra isso, estudando bem o que você tem que fazer. Não tô falando de estudar matemática, química, física. Eu tô falando de entender o que você tem que fazer. Porque entendendo o que, o fazer se torna muito mais fácil. Porque você entende ao exato como, o caminho. Aí o que você tem que fazer no dia a dia, você vai conseguindo fazer com facilidade, porque você já entendeu o que. Ou seja, entenda primeiro o como, que é o que eu tô te dizendo aqui, né? O como você vai conciliar, para aí sim você começar a fazer. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E eu aproveito aqui para te dizer, eu te expliquei a base da conciliação. Te falei do Enem, topo de funil, te falei dos 30-30, te falei de entender bem quais vestibulares estão à sua volta, te falei de colocar questões no dia a dia, te falei de inserir uma baita correção dessas questões e de fazer um mapeamento delas, elencando o que mais é cobrado, montando uma hierarquia desses assuntos. Eu te falei isso. Caso você tenha curtido essa ideia, você tem que deixar um like. E caso você queira que eu faça isso pra você, que eu te ajude a conciliar de fato o Enem com outros vestibulares, independentemente de qual você for prestar, você tem que me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, meu link do WhatsApp tá aqui, e me contratar para eu ser seu mentor. Porque aí eu vou parar com você num Zoom aqui, frente a frente, e eu vou organizar a sua preparação. Eu vou parar e de fato determinar o que você tem que fazer em cada momento dela. É isso. Entendeu? Se você quiser fazer sozinho, excelente. Se você quiser me contratar como teu mentor, excelente também. As duas formas são uma opção. Mas o importante é, você precisa necessariamente entender muito bem essa parte de conciliação antes de que nem um doido ficar tentando conciliar um vestibular com o outro, porque você não vai conseguir, você vai acabar não passando em nenhum, reprovando mais um ano, perdendo teu tempo, gastando energia, ficando mais cansado e diminuindo as tuas chances. Porque a cada ano que passa, a medicina tá mais concorrida. Beleza? Então te dei aqui o recado, te dei aqui 7 principais pontos, te dei aqui a opção de fazer mentoria comigo, te expliquei aqui a lógica de que quem passa em medicina de fato se esforça muito e faz uma preparação muito completa, e eu fico por aqui. Eu fico por aqui encerrando este vídeo dizendo, se você não curtiu, se você não comentou este vídeo, não adianta nem tentar conciliar.
você não vai passar. Deixa o teu like, senão eu tô jogando praga em você. E se inscreva no canal também. E aproveito também para te dizer que caso você queira se tornar aluno da plataforma da qual eu sou diretor pedagógico, é só você clicar no link aqui. Nessa plataforma há aulas de todas as matérias, uma plataforma muito completa, se chama Plataforma Site. O meu link tá aqui, tá aberto, basta você clicar e assinar. Fique com Deus, um grande abraço, uma ótima semana para você e conte comigo para o que você precisar. Tamo junto.